A falácia em usarem Echad ou Errad em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, para provar a Trindade. Em Deuteronômio 6, 4, está escrito que o Deus Yod, Re, Vav, Re é só Yod, Re, Vav, Re. Os trinitaristas têm insistido que a palavra Echad ou Errad em Deuteronômio 6,4 significa unidade composta e, por isso, alegam que existe uma trindade ou triunidade no Deus Yod, Re, Vav, Re. Isso é falácia. Segundo os dicionários hebraicos, a palavra Echad significa igual ao número 1, portanto, absoluto. Exemplo, Deuteronômio capítulo 17, versículo 6, diz que alguém só poderia ser condenado num julgamento através do testemunho de 2 ou 3 pessoas, e uma só pessoa não poderia servir para condenar a pessoa. A palavra hebraica usada para uma pessoa é a palavra Echad, e o contexto prova claramente que Echad se refere à unidade absoluta e jamais uma unidade composta, como querem os trinitaristas. Se a palavra Echad significasse unidade composta, apenas uma só testemunha poderia equivaler 2 ou 3 testemunhas. E assim, só uma testemunha bastaria para condenar alguém. Entenderam? Mas não podia. Tinham que levar mais 1 ou 2 testemunhas para poder condenar alguém. Portanto, está provado que a palavra Echad ou Errad significa absoluto. Não tem nada a ver com unidade composta, como pretendem os trinitaristas. Se fosse unidade composta, levava só uma testemunha e pronto. Essa testemunha valeria por 2 ou 3 testemunhas. Entenderam? E os trinitaristas usam a palavra Yashid, alegando que ela significa unidade absoluta. Mas isso é falácia. Segundo os dicionários hebraicos, a palavra Yashid significa único. Exemplo, quando Yod, Re, Vav, Re disse a Abraão, em Gênesis 16:15, toma teu único filho. A palavra único é Yashid. Só que Abraão já tinha um outro filho chamado Ismael. Portanto, Yashid significa único relativo e não único absoluto, ou absoluto conforme pretendem os trinitaristas. Em Provérbios 4:3, quando Salomão diz ser único diante de sua mãe, Salomão poderia ter sido único diante da sua mãe, mas não diante de seu pai, que tinha outros filhos com mulheres diferentes. Portanto, mais uma vez, notamos que a palavra Yashid tem um sentido de único relativo e não único absoluto. Entenderam? E em Marcos 12:29, Jesus Cristo citou Deuteronômio 6,4 e o discípulo Marcos usou a palavra grega eis para substituir a palavra hebraica Echad ou Errad. A palavra eis, em grego, significa cardeal, absoluto. Portanto, é impossível provar a Trindade usando a palavra Echad em Deuteronômio 6,4. Jesus quis dizer que seu pai Yod, Re, Vav, Re era mesmo o único Deus, sem mais nenhuma pessoa embutida dentro dele. Portanto,
Pensem nisso. Yod-He-Vav-He é o único Deus verdadeiro e é um só, sem nenhuma pessoa embutida nele. Mas e a palavra Echad em Números 13:23 que diz: Então eles foram ao vale de Escol e cortaram um galho com um cacho de uvas. Aí usa a palavra Echad para a palavra cacho de uvas. Isso é para provar que não era nem 2 e nem 3, era apenas um cacho de uvas. Um absoluto. E a palavra uvas está no plural, provando que havia mais de uma uva no cacho. E, no entanto, em Deuteronômio 6:4, não existe o verbo no plural para a palavra Elohim, Yod-He-Vav-He. Mas sim, existe o verbo ser no singular. Yod-He-Vav-He é. Yod-He-Vav-He é. Repetindo, Yod-He-Vav-He é. O verbo ser no singular. Para quem não sabe, a palavra é o verbo ser no singular. Se o Elohim, em Deuteronômio 6:4, tivesse embutido nele várias pessoas, o verbo ser deveria estar como são, ou seja, Yod-He-Vav-He são um só, mas não está assim. Portanto, a palavra Echad em Deuteronômio 6:4 é para mostrar que Yod-He-Vav-He é uma só pessoa, um só Deus e uma só pessoa. E para provar ainda mais, em Marcos 12:29, Jesus Cristo citou Deuteronômio 6:4 em hebraico. E o discípulo Marcos usou a palavra grega para traduzir Echad. E qual a palavra que o discípulo Marcos usou? A palavra grega eis, que significa um cardinal, ou seja, um absoluto. Entenderam? Em Gênesis 1:5, que usa a palavra Echad, como que fica? Gênesis 1:5 usa a palavra Echad. Em Gênesis 1:5 diz: e houve noite e houve manhã, um dia. É porque dia, para ser completo, precisa de 24 horas. Se fosse um dia de 12 horas, seria um dia incompleto, e daí usaria a palavra Yashid. No entanto, houve dia e noite, e o texto está mostrando que houve 2 períodos, o dia e a noite. Sendo assim, está claro que o Echad está aí para provar o um absoluto, explicando e explicitando que este um absoluto envolve o dia e a noite. No entanto, o Echad de Deuteronômio 6:4 não especifica e não explicita as supostas outras pessoas embutidas no Elohim Yod-He-Vav-He. Entenderam? Simplesmente diz que Elohim Yod-He-Vav-He é verbo ser no singular. Yod-He-Vav-He é o único Yod-He-Vav-He, para denotar só uma pessoa. Então é Echad que se usa. Portanto, amigos, se vocês amarem a verdade, esqueçam de tentar defender a falácia de que Echad prova várias pessoas embutidas em Yod-He-Vav-He. Senão, quem gosta da mentira, o que diz Revelação 22:15, parte B? Mas Jesus não disse, eu e o Pai somos um? Lá em João 10:30, não prova isso uma trindade? Em João 10:30, Jesus Cristo usou a palavra grega ren, que significa unidade de propósito. Se Jesus e o Pai são um, literalmente falando, fazendo parte de uma trindade, nós temos que ser honestos para com a concordância gramatical. Então, lá em João capítulo 17, versículo 11, do 21 ao 23, Jesus disse para os discípulos que todos vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Então, como que os discípulos poderiam ser um, fazendo parte da Trindade? É claro que não. Seriam um no sentido de estarem de acordo, assim como Jesus e Yod-He-Vav-He estão de acordo. Então, querer usar João 10:30 para provar uma trindade é uma desonestidade intelectual sem tamanho. Primeiro que João 10:30 está mencionando só 2 sujeitos. Para ser uma trindade tem que ter 3. Então aí Jesus estaria sendo desonesto, porque se são 3 pessoas, ele estaria esquecendo de dar destaque para o Espírito Santo. Então ele deveria dizer, eu, o Pai e o Espírito Santo somos um.
Mas ele não disse isso. Agora, a ânsia dos trinitaristas em provar a Trindade é tão grande que a Trindade foi criada pelos católicos no quarto século. E os protestantes pegaram uma carona. Tanto é verdade que os católicos colocaram um texto falso na Bíblia, em latim, lá em 1 João 5,7, que é um texto fraudulento, e hoje já foi descoberto. Um pastor que está esclarecido, ele jamais vai citar 1 João 5,7 para as ovelhas para querer provar a Trindade, porque esse texto foi falso. Mas por que colocaram esse texto? Porque não tinha nenhum texto na Bíblia que provasse a Trindade. Então eles forçaram a barra, colocaram em latim esse texto, aí para você ver a desonestidade daqueles que se apegam à doutrina da Trindade e chegam até o extremo de acrescentar textos na Bíblia. E alguns trinitaristas ficaram com ar de triunfo, porque quando eles falaram que Deuteronômio 6,4 provava a Trindade, isso aí foi um espanto para os judeus religiosos, porque eles nunca aprenderam a Trindade. Desde Gênesis até Malaquias, nunca sequer houve o ensino da Trindade que Yod, He, Vav e He fossem 3 pessoas num só. Nunca houve esse ensino. Por isso que os judeus ficaram escandalizados quando os trinitaristas citaram Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, para tentar provar a Trindade para os judeus. E alguns judeus fracos na fé ficaram tão horrorizados, sabe o que eles fizeram? Eles riscaram a palavra errada que está lá escrita lá por Moisés, inspirado por Deus, e colocaram Yashid. Então fizeram a mesma coisa que os padres fizeram lá com o texto 1 João 5,7. Para tentar provar a Trindade, eles colocaram um texto falso. E esses judeus foram lá e riscaram errado e colocaram Yashid. Não deviam ter feito isso, porque a palavra de Deus não pode ser rasurada, não pode ser adulterada. A Bíblia diz, ai daquele que acrescentar e ai daquele que tirar qualquer coisa da Bíblia. Então, isso é desonestidade, uma pessoa que serve a Deus não pode fazer isso. Quem faz isso aí já está selando o seu destino, né? Que é o lago de fogo, a destruição eterna. Porque todos os mentirosos vão ser lançados no lago de fogo. Isso é o que a Bíblia diz. Então, você veja, os judeus tentaram adulterar a Bíblia lá em Deuteronômio 6,4, colocando Yashid, e isso foi um prato cheio para os trinitaristas ficarem felizes. Olha, tá vendo? Conseguimos convencer que realmente Deuteronômio 6,4 prova a Trindade. Mas prova coisa nenhuma, nós já vimos aqui nesse vídeo que não prova coisa nenhuma. Não prova coisa nenhuma. Só que esses judeus fracos na fé, aliás, isso não é novidade, né? Deus tirou um povo lá do Egito, fez 10 milagres lá, nas pragas do Egito, abriu o Mar Vermelho. Olha que milagre, abriu o Mar Vermelho. Fez sair água da rocha, fez um monte de milagres lá na terra de Midian, lá no deserto de Midian, que é na Arábia. E o que esses israelitas? Tinha 600 mil. Eram cabeça dura, coração duro, eram desobedientes, esqueciam facilmente. Ficaram lá algumas horas sem água, já começaram a acusar Moisés. E inclusive fizeram com que Moisés pecasse contra Deus. Arão também pecou ao fazer o bezerro de ouro lá para eles. Então Moisés e Arão não entraram na terra da promessa. Eles foram disciplinados, foram punidos por Deus. E a Bíblia diz que de todos aqueles 600 mil israelitas que saíram lá do Egito, você sabe quantos que foram para a terra da promessa? Só Josué e Caleb, que tinham mais de 20 anos, porque o resto, os que tinham acima de 20 anos foram mortos. Deus, Yod, He, Vav, He, não permitiu que eles entrassem na terra da promessa, porque eram judeus religiosos com a fé fraca. Eles não estudavam a palavra de Deus, não meditavam na palavra de Deus. Então acontece isso aí, né? Tem muitos judeus aí que é judeu de nome, mas não acredita nem em Yod, He, Vav, He. Se tornaram ateus, se tornaram materialistas, só vivem atrás do dinheiro, achando que quando morrer vão levar o dinheiro junto. Então, pessoal, é isso aí.